Boa noite a todos. Meu nome é Narcleides, trabalhadora voluntária da Casa de Francisco. E estou aqui hoje à noite para que a gente possa refletir sobre um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, meus irmãos que estão chegando agora. Boa noite, Lu. Eu estou aqui hoje com o objetivo de refletir sobre o perdão nas nossas vidas. Quem, meus irmãos, quem de nós não já se sentiu ferido em algum momento das nossas vidas, nas fibras mais íntimas dos nossos corações? Quem em algum momento não se sentiu traído, abandonado por aquela pessoa que você menos esperava? E quanto tempo você guardou essa mágoa, essa dor dentro de você? Quanto tempo você carregou esse peso? Ou ainda carrega? Porque mágoa, dores no coração, essas dores que vêm da falta do perdão que a gente não concede ao outro, essas dores pesam muito, meus irmãos. E quando o nosso mestre esteve aqui na terra, Pedro, um dos seus seguidores, seu apóstolo, ele perguntou a Jesus. Ele fez a seguinte pergunta: Mestre, quantas vezes eu terei que perdoar aquele meu irmão que pecar contra mim? 7 vezes? E Jesus lhe responde: não. 7 vezes, 70 vezes 7 vezes. Querendo dizer com isso que o perdão deve ser uma prática de forma ilimitada nas nossas vidas. E além de Jesus dizer isso, ele ainda acrescentou para Pedro: perdoarás quantas vezes fores ofendido. E ainda pediu para ele: ensina esses ensinamentos aos vossos irmãos. Então, meus irmãos, para continuarmos a nossa reflexão sobre esse tema, eu vou ler um trechinho aqui, que está no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, item 14 e 15, que fala sobre o perdão das ofensas. Vou ler um trechinho aqui do 15. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porquanto, se fores duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor, até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Ó, ai daquele que diz: nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Vou parar por aqui, meus irmãos. É suficiente. Meus irmãos, falar de perdão não é tão fácil. E por que não é tão fácil? Porque não basta a gente saber, não basta ter a teoria de como é importante a sua prática. O que é necessário, meus irmãos, é que a gente tenha uma compreensão clara do que realmente significa o perdão nas nossas vidas.
por que que Jesus tanto nos convidou ao perdão, tanto nos orientou. Todos os ensinamentos de Jesus, eles acabam desaguando na necessidade que nós temos que perdoar as ofensas daquelas pessoas que nos ferem. E sabe por quê? Porque nós também necessitamos de perdão. Então, se nós necessitamos do perdão, como é que nós não vamos perdoar? Por isso que no próprio Pai Nosso, na oração que deve ser diária para todos nós, já nos diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoaremos aos nossos devedores. Ou seja, o perdão, a gente precisa, meus irmãos, estudar sobre ele, para que a gente tenha uma compreensão clara. Desde quando começou o Evangelho online da Casa de Francisco, que tem vindo na minha mente essa questão de falar sobre esse tema. Mas para mim, ele estava sendo um tema difícil de eu abordar, porque eu me perguntava como falar de um tema desse, se talvez na prática eu não consiga ainda fazer como deve ser feito. Mas então eu comecei, desde o começo do Evangelho Online, que eu ando pesquisando sobre esse tema, exatamente para que eu pudesse ter um pouco mais de conhecimento sobre ele, para que eu pudesse compartilhar com vocês. E no livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Correia de Miranda, tem uma página que ele dedica a essa mensagem sobre perdão, a esse esclarecimento, e que eu vou compartilhar com vocês, porque isso me ajudou muito e com certeza ajudará você também. Ele diz o seguinte, que o perdão que concedemos àquele que nos feriu, ele não lava o ofensor do seu pecado, ou seja, da sua falta, mas libera o ofendido, que com o perdão evita que se reabra o ciclo vicioso do crime para resgatar o crime. Ou seja, a doutrina dos espíritos, ela veio propor-nos um entendimento infinitamente mais racional e objetivo, porque ela nos diz que o perdão liberta, o perdão é libertador. Não é uma simples teoria, é uma verdade que o Cristo nos ensinou, mas que nós tanto temos relutado em experimentar. Trabalhando, como eu trabalho em reuniões mediúnicas dentro da Casa de Francisco, meus irmãos, nós percebemos muito como é importante a questão de você verdadeiramente perdoar, como é inteligente. Perdoar é uma questão até de inteligência. Jesus sabia o que estava falando, ele tinha muita propriedade para falar sobre isso. Porque veja bem, quantas vezes chegam para nós pessoas se sentindo obsediada, ou seja, sofrendo influência perniciosa da espiritualidade inferior. Quantos de nós já passamos por esta situação e de repente nos vemos dentro de um processo obsessivo, quando a gente sente que as coisas não estão andando de uma forma natural, porque a gente sente a influência, sente a perturbação, pesadelos à noite na hora que vai dormir, não consegue ter um sono tranquilo, não consegue ter energia para gerir as coisas, pensamentos ruins, né? Muitos até com ideações suicidas, ou seja, tudo isso são pensamentos
que às vezes são nos impostos, são nos colocados pelos nossos obsessores. E muitos de nós, sempre quando vai procurar um auxílio, a primeira coisa que passa pelas nossas cabeças, na grande maioria, é precisamos nos livrar dos nossos obsessores, ou seja, dos nossos adversários a qualquer preço. Quantos de nós se submetem, às vezes, a práticas apenas visando o fim de retirar o que muitas vezes é denominado encosto de perto de nós, quando na realidade é um irmão que pode ter sido muito querido nosso em tempos passados. Então, o que acontece? O obsediado, ele pensa em se livrar do seu adversário a qualquer preço, mas ele, ou melhor dizendo, nós também, nos esquecemos de que nós também estamos em dívida perante as leis de Deus. Porque se nós estamos passando por um processo de obsessão, certamente é porque nós temos dívidas diante das leis de Deus, né? Já o obsessor que nos persegue, por sua vez, ele procura nos punir, ou aquele desafeto dele, né? Deslembrado de que ele criou também as condições para merecer a dor que ele é infligida, Ele julga-se, o obsessor julga-se no direito de cobrar, de fazer justiça, como se estivesse fazendo cumprir as leis de Deus, quando na realidade não é justiça, não é cumprimento das leis de Deus, é simplesmente um processo acirrado de vingança. E na realidade, nessa questão, quando a pessoa começa a se vingar do outro, é esse processo vicioso do ciclo da dor que fica reabrindo. Porque se porventura ele me persegue, eu não consegui perdoá-lo, o que vai acontecer? Daqui a algum tempo eu desencarno, estou no plano espiritual e ele vai estar encarnado. E aí, a situação vai se inverter. Eu vou passar a persegui-lo. E ele, enquanto ele está na carne. Ou seja, para que se quebre esse ciclo vicioso, é necessário que a gente tenha um novo olhar. É necessário que a gente compreenda que quando Jesus nos convidava ao perdão, é porque ele sabia que nós, para que a gente pudesse seguir livre, liberto, a gente precisa perdoar aquele que nos ofende. Porque, na realidade, a lei do equilíbrio universal, ele vai colocar o nosso ofensor ao alcance da punição, que é uma oportunidade de resgate. Eu não preciso ser o cobrador dessa dívida. Eu não preciso cobrar dele. A própria vida, as próprias leis divinas irão se encarregar dessa problemática. Então, quando eu perdoo aquele que me fere, aquele que me magoa, eu sigo liberta. Eu que perdoei é quem segue você. Quando você também perdoa o seu inimigo, aquele que te feriu, você segue liberta, você segue leve. Você pode dormir tranquila a noite toda. Por quê? Porque a sua parte você fez. A outra parte é com ele. Se ele vai aceitar ou se ele vai... Aí é com ele, mas você faz a sua parte. Entendeu? E assim, quando a gente perdoa verdadeiramente, a gente sente no físico. Porque a nossa saúde melhora, a gente passa a sorrir mais, a gente fica até mais bonita. Porque o nosso rosto transmite uma serenidade de quem tem a paz no coração. E qual é, meus irmãos, o verdadeiro perdão? É aquele que lança um véu sobre o passado. Aquele que esquece mágoas e elimina as queixas, possibilitando uma convivência fraterna. Porque o verdadeiro perdão, ele se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. É peculiar às grandes almas
O rancor é sempre um sinal de inferioridade. E perdoar, meu irmão, não, o perdoar não é diminuir o erro, não é aprovar ou negar o erro que aquela pessoa cometeu contra nós. O que nós vamos esquecer é esse sentimento ruim da experiência que nós passamos. Então nós precisamos abandonar o desejo de punir. Porque quando a gente tem esse desejo de punir, e quando eu falo na questão do perdão, eu estou falando dos dois planos, do desencarnado, como eu dei o exemplo, mas também aqui na Terra, aqui, as pessoas que convivem conosco no dia a dia. Nós precisamos abandonar definitivamente o desejo que nós sentimos às vezes de punir esta pessoa. Porque quando a gente tem esse desejo de punir, esse desejo nos prende. Nós somos fortes, temos força dentro de nós e nós podemos seguir a nossa vida, né? Então nós precisamos deixar esta situação que nos causa dor ir embora. Nós precisamos deixá-la para trás. E como diz Mahatma Gandhi, o fraco jamais perdoa, porque o perdão é uma das características dos fortes. E para finalizar, olhando na internet, eu vi uma citação da Louise Hay que eu achei muito interessante, que ele diz o seguinte: o que é perdoar? Perdoar não tem nada a ver com o simples fato de você desculpar um mau procedimento, mas tem a ver com soltar aquela memória que te causa dor, porque perdoar não é esquecer. Ou seja, que nesse momento o nosso tempo esgotou. Então, meus irmãos, que nós possamos verdadeiramente nos libertar, perdoando os nossos ofensores. Que possamos todos dormir com a nossa consciência em paz. Boa noite a todos e foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Paz e bem.